E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. A noite de sexta-feira, no estádio do Morumbi, foi marcada por frustração, vaias e um futebol aquém das expectativas. Em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não conseguiu ir além de um empate sem gols contra o Fortaleza. Mesmo jogando em casa, diante de um público considerável e empolgado, o tricolor paulista teve uma atuação opaca, pouco criativa e com muitos erros de execução. A oportunidade mais clara veio em cobrança de pênalti desperdiçada por Ferreirinha, um dos momentos simbólicos da performance irregular do time de Luiz Ubeldia. Desde o apito inicial, o São Paulo tentou demonstrar controle da posse e presença ofensiva. No entanto, esbarrou na bem postada defesa cearense, que, sob comando de Vojvoda, mostrou organização e resiliência. A movimentação ofensiva do São Paulo, especialmente pelas pontas, não foi suficiente para quebrar as linhas compactas do adversário. Ferreirinha, que vinha sendo uma das figuras de destaque da temporada, teve dificuldade em se impor diante da marcação e protagonizou o lance mais decepcionante da noite, a cobrança de pênalti que terminou em defesa de João Ricardo. O técnico Luiz Ubeldia manteve o esquema com 2 volantes e 3 meias abertos, buscando amplitude e velocidade pelos flancos. Entretanto, a construção pelo meio foi lenta e pouco criativa, com dificuldades em encontrar passes verticais e infiltrações. O Fortaleza, por sua vez, apostou em transições rápidas, aproveitando a velocidade de Marinho e Manol Machuca para tentar surpreender em contra-ataques, especialmente após São Paulo se lançar ao ataque em busca do gol. A primeira etapa foi de poucas emoções, com o São Paulo tendo maior posse, mas sendo incapaz de traduzir o domínio territorial em chances reais. O Fortaleza, pragmático, manteve seu plano defensivo e buscou explorar os espaços deixados pelo adversário. A lentidão na troca de passes e a falta de objetividade do tricolor paulista aumentavam a impaciência da torcida, que esperava uma resposta imediata após o desempenho apagado da rodada anterior. No segundo tempo, o panorama pouco mudou. O São Paulo voltou com uma postura mais agressiva, mas continuou enfrentando dificuldades para criar jogadas de profundidade. A entrada de Lucas Moura trouxe algum dinamismo, porém foi insuficiente diante de um sistema defensivo sólido e um meio-campo que não encontrava soluções. O pênalti perdido por Ferreirinha, aos 17 minutos, foi o estupim de uma noite marcada pela ansiedade e pela ineficiência no último terço. O erro na penalidade parece ter afetado emocionalmente o time. A partir dali, o São Paulo passou a demonstrar sinais de nervosismo, acelerando jogadas e errando passes em excesso. As substituições promovidas por Zubeldia não surtiram o efeito esperado. Luciano entrou para tentar dar mais peso no ataque, mas foi bem marcado e pouco participou. Rodrigo Nestor e Michel Araújo também foram acionados, sem conseguir mudar o rumo da partida. A atuação defensiva do Fortaleza merece destaque. Com 3 zagueiros bem posicionados, a equipe cearense soube fechar os espaços centrais e impedir que Calera e Ferreirinha tivessem liberdade para finalizar com perigo. O goleiro João Ricardo, quando exigido, mostrou segurança e eficiência, garantindo o ponto conquistado fora de casa com defesas providenciais, especialmente na penalidade e uma finalização de Wellington Rato nos minutos finais. O empate representa um tropeço considerável para o São Paulo, que, com o resultado, se mantém na parte intermediária da tabela e perde a chance de encostar no G4. Em uma competição equilibrada como o Brasileirão, desperdiçar pontos em casa pode custar caro na reta final. Zubeldia, que vinha recebendo elogios pela rápida adaptação e pela postura competitiva da equipe, terá agora o desafio de ajustar o setor ofensivo e recuperar a confiança do elenco. Nas arquibancadas, o clima foi de decepção. A torcida, que compareceu em bom número ao Morumbi, esperava uma atuação mais convincente, sobretudo, um resultado positivo diante de um adversário direto por vaga em competições continentais. As vaias ao final da partida foram um reflexo do descontentamento com a falta de intensidade e de soluções criativas. A ausência de Arboleda e Rafinha, por motivos físicos, também pesou. A liderança e a experiência desses jogadores fazem diferença em momentos de pressão,
especialmente quando o time precisa manter a calma para buscar o resultado. Diego Costa e Igor Vinícius foram os substitutos, mas não conseguiram manter o mesmo nível de atuação defensiva e construção pelas laterais. Outro ponto a ser observado foi o rendimento físico da equipe. Em diversos momentos, o São Paulo mostrou cansaço e dificuldade de recomposição, o que gerou espaços perigosos para o Fortaleza explorar. A gestão de elenco e a preparação física serão cruciais nas próximas semanas, considerando o calendário apertado e os compromissos pela Libertadores. O jogo contra o Alianza Lima, na próxima terça-feira, ganha ainda mais importância. O tricolor precisa vencer fora de casa para seguir firme na briga pela classificação às oitavas da competição sul-americana. Um bom resultado no Peru pode amenizar a pressão e dar novo ânimo ao elenco e à torcida, que ainda acredita no potencial de crescimento do time ao longo da temporada. Zubeldia, em entrevista coletiva, reconheceu os erros e assumiu a responsabilidade pelo desempenho abaixo do esperado. O treinador destacou a necessidade de mais efetividade nas finalizações e maior movimentação sem a bola. Segundo ele, o grupo está comprometido e terá uma resposta rápida já na próxima partida. Em termos táticos, o São Paulo precisa repensar sua abordagem contra equipes que atuam com linhas baixas. A insistência em cruzamentos e bolas longas, sem variação de jogadas e movimentação coordenada, tem sido um ponto fraco evidente. A falta de criatividade no meio-campo tem sido compensada por lampejos individuais, o que, a longo prazo, é insustentável. A situação não é desesperadora, mas acende um sinal de alerta. A temporada está apenas começando e há margem para evolução. No entanto, tropeços como o desta sexta-feira precisam ser analisados com seriedade. A postura apática em campo e a falta de soluções ofensivas são questões que a comissão técnica deve endereçar com urgência. O desempenho de Ferreirinha, embora marcado pelo pênalti perdido, não pode ser resumido apenas a esse lance. O atacante tentou, buscou o jogo, mas claramente sentiu o peso da responsabilidade. O apoio à comissão e do companheiro será fundamental para que ele recupere a confiança e volte a ser decisivo, como já mostrou ser capaz em outras ocasiões. O setor de criação, com Galopo e Wellington Rato, teve uma noite apagada. Sem conseguir flutuar entre as linhas ou achar passes em profundidade, os dois meias se mostraram desconectados da movimentação ofensiva. A falta de triangulações e aproximações também dificultou o avanço dos laterais, que pouco contribuíram no apoio ao ataque. O Fortaleza, por outro lado, fez uma partida inteligente. Sabendo de suas limitações, optou por uma postura mais cautelosa, valorizando a posse apenas em momentos estratégicos. O time cearense mostrou maturidade e frieza para segurar o empate fora de casa, mantendo-se competitivo e somando um ponto importante em um dos estádios mais difíceis do país. Ao final dos 90 minutos, o empate sem gols traduziu fielmente o que foi o jogo, um São Paulo sem brilho e um Fortaleza disciplinado. O futebol apresentado pelo tricolor ficou muito aquém do que se espera de um time que almeja brigar por títulos. As próximas rodadas serão determinantes para definir se a equipe de Zubeldia conseguirá reencontrar o caminho das vitórias, se consolidar uma identidade de jogo mais consistente. A cobrança por resultados virá com mais intensidade e o São Paulo, como instituição, sabe da pressão que carrega. A torcida exige competitividade, entrega, acima de tudo, futebol. Empates como o de sexta-feira não combinam com a tradição do clube. A resposta precisa vir dentro de campo, com mais ambição, mais intensidade e mais coragem. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Imagine a seguinte cena. Romário, o baixinho, campeão do mundo, ícone eterno do futebol brasileiro, aparece sorridente em frente às câmeras. Mas, em vez de falar sobre Flamengo, Vasco ou Seleção Brasileira, clubes e cenários que marcaram sua carreira, ele surpreende a mandar um recado especial para o São Paulo Futebol Clube. Sim, você não leu errado. A fala inesperada de Romário se espalhou como um raio pelas redes sociais, levantando questionamentos, teorias, claro, gerando alvoroço entre torcedores tricolores e rivais. O que será que motivou esse gesto? Uma provocação? Um reconhecimento? Ou algo ainda mais profundo? O vídeo viralizou nas primeiras horas após sua publicação, impulsionado por páginas esportivas,
perfis de torcedores e comentaristas influentes. Nas imagens, Romário não economiza palavras ao elogiar o momento do São Paulo, a estrutura do clube, principalmente a força de sua torcida. O ex-atacante, que sempre foi conhecido por suas falas diretas, fez questão de enaltecer o tricolor como um dos maiores do Brasil e deixou no ar que algo mais pode estar por vir. Se tem uma torcida que está fazendo a diferença nos últimos tempos é a do São Paulo. O que estão fazendo no Morumbi é bonito de ver. É respeito, é paixão, é amor de verdade, disse Romário em tom de admiração. Para muitos, o comentário pode parecer apenas um reconhecimento, mas para os mais atentos, a frase foi carregada de intenção. Bastou isso para que começassem as especulações. Alguns jornalistas esportivos acreditam que Romário estaria se preparando para assumir um papel mais ativo nos bastidores do futebol brasileiro, talvez até como dirigente ou conselheiro em algum clube. E, ao que tudo indica, o São Paulo pode ser esse clube. Embora não haja confirmação oficial, fontes próximas ao ex-jogador afirmam que ele tem se aproximado de pessoas influentes dentro do tricolor. Romário sempre teve boa visão fora de campo. Seria um trunfo para qualquer clube tê-lo por perto, principalmente no São Paulo, que vive um processo de modernização e busca novos nomes para compor sua diretoria esportiva, afirmou um jornalista próximo ao clube. A possibilidade de uma colaboração futura entre o Baixinho e o tricolor paulista, ainda que remota, incendiou os bastidores do futebol. Outro ponto que chamou a atenção foi o tom quase nostálgico com que Romário falou do São Paulo. Em determinado trecho do vídeo, ele chegou a relembrar partidas marcantes contra o clube e disse ter enorme respeito pelos grandes nomes que vestiram a camisa tricolor. Jogar contra o São Paulo sempre foi um desafio. Rogério, Raí, Cafu, Kaká, os caras sempre fizeram história. É um clube gigante, não tem como negar. A fala provocou reações imediatas nas redes sociais. Torcedores do São Paulo começaram a levantar hashtags como hashtag Romário no Tricolor e hashtag Baixinho é Tricolor, alimentando ainda mais os rumores. Alguns chegaram a sonhar com o ex-jogador assumindo uma função simbólica no clube, como embaixador ou representante institucional. Nos bastidores do Morumbi, a fala de Romário também causou impacto. Pessoas ligadas à diretoria teriam se mostrado surpresas com o carinho demonstrado pelo ex-jogador. Embora evitem alimentar especulações, reconhecem que a presença de uma figura como ele poderia ser muito bem-vinda. É sempre bom quando ídolos do futebol brasileiro reconhecem o que o São Paulo representa. Isso só fortalece nossa imagem, declarou um dirigente que preferiu não se identificar. Alguns ex-companheiros de Romário também se pronunciaram. Bebeto, que dividiu com ele a glória do Tetra em 1994, comentou em tom de brincadeira. Romário elogiando o São Paulo, tá virando tricolor, hein? Mas ele tem razão, o time tá voando. Já Edmundo foi mais direto, o Romário é inteligente. Ele vê onde o futebol está crescendo, onde o projeto é sério. Além disso, há quem enxergue no recado de Romário um sinal de que o futebol brasileiro está passando por uma nova fase. Uma era em que ídolos do passado começam a se envolver mais nos bastidores, contribuindo com sua experiência e visão estratégica. E o São Paulo, com sua tradição e estrutura, surge como um palco ideal para esse tipo de renovação. O momento também é propício para esse tipo de repercussão. O São Paulo vive uma fase de retomada, com grandes investimentos, títulos recentes e um elenco cada vez mais competitivo. O clube está novamente entre os protagonistas do futebol nacional, e esse reconhecimento por parte de uma lenda como Romário só reforça a boa fase. Vale lembrar que Romário, ao longo de sua carreira, sempre fez questão de dizer o que pensa, sem se importar com as reações. Por isso, suas palavras sobre o São Paulo não podem ser ignoradas. Quando ele fala, o Brasil escuta. E quando ele elogia, tem motivo. Para muitos, essa fala poderia ser apenas uma ação estratégica, talvez relacionada a marketing, política esportiva ou até mesmo um convite informal que ainda será revelado. Mas o fato é que o nome de Romário voltou com força ao centro do debate e, desta vez, ligado diretamente ao São Paulo. Não seria a primeira vez que o tricolor surpreenderia ao se aproximar de figuras emblemáticas do futebol. A própria história do clube é marcada por alianças e contratações que causaram impacto no cenário esportivo. E se essa aproximação com Romário se confirmar,
Seria mais um capítulo curioso dessa trajetória. Enquanto isso, o torcedor segue atento, acompanhando cada nova declaração, cada pista deixada nas entrelinhas. A relação entre Romário e o São Paulo ainda está envolta em mistério, mas já conseguiu cumprir um papel importante: reacender o entusiasmo e a curiosidade em torno do clube. E talvez esse tenha sido o verdadeiro recado do baixinho. Em tempo de mudanças e transformações no futebol brasileiro, o São Paulo continua sendo uma referência. Um clube que, mesmo sem Romário em campo, conseguiu o respeito de uma das maiores lendas da história da bola. A pergunta que não quer calar agora: será que vem algo maior por aí? Romário e o São Paulo vão mesmo se unir em algum projeto? Ou tudo não passou de um elogio sincero, mas isolado? Só o tempo dirá. Por ora, o recado está dado e o tricolor agradece. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.